Você está ouvindo o podcast Escola da Vida Maior. Apresentação: Sidney Cabral. Espiritualidade, conhecimento e saúde integral para uma vida mais feliz. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Escola da Vida Maior. É com muito prazer que eu recebo a sua companhia aqui conosco. Vamos então nessa caminhada juntos, nessa nossa jornada de autoconhecimento e despertar. Quero lembrar que todos os nossos episódios estão disponíveis para você no Spotify, com reprises especiais em nosso canal de YouTube Podcast. Se você preferir, poderá acompanhar os conteúdos de forma mais próxima e receber informações exclusivas sobre saúde integral e espiritualidade. Deixo aqui um convite especial. Participe também das nossas comunidades no Telegram ou no WhatsApp. Lá, além das reprises, compartilhamos pílulas diárias de sabedoria e materiais úteis para o seu dia a dia. E lembre-se, este espaço também é seu. Se tiver dúvidas ou quiser compartilhar suas reflexões, você pode falar diretamente conosco. Nossos meios de contato, como e-mail e WhatsApp, estão todos organizados para você em nosso site, escoladavidamaior.com. Fique conosco e aproveite o episódio de hoje. Antes, contudo, de iniciarmos, eu peço que você, onde quer que esteja, procure uma posição confortável, respire profundamente, permitindo que as agitações do mundo externo se dissipem. Sinta o pulsar da vida em seu coração e a presença amorosa do alto ao seu redor. Convido você a fechar os olhos por um instante e, em espírito de profunda conexão e gratidão, acompanhar a nossa oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, esse reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça e de caridade. Seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Seja na terra, seja nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento do corpo e da alma, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que aprendamos também a perdoar aqueles outros que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair no erro, não nos deixes cair nas armadilhas da tentação. Livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória sobre este reino imortal. Graças a Deus, graças a Deus. Feche os olhos por um instante. Tente recordar qual foi a última vez em que você permaneceu em silêncio absoluto, sem nenhuma notificação vibrando no seu bolso, sem nenhuma tela iluminando o seu rosto, sem nenhuma voz externa preenchendo o ambiente. Para muitos de nós, essa lembrança é vaga, quase um eco de um tempo que parece não nos pertencer mais. Vivemos mergulhados em um oceano de estímulos. Estamos conectados a tudo e a todos o tempo todo. Mas a pergunta que ecoa no fundo da alma é: o quanto estamos realmente conectados conosco? Neste encontro, vamos percorrer um caminho necessário. Vamos falar sobre a pressa, sobre a sedução dos vídeos curtos e sobre como a nossa busca por espiritualidade tem sido moldada pelas redes sociais. Mas, acima de tudo, vamos falar sobre saúde mental, sobre a coragem de olhar para o passado e sobre a construção de uma felicidade que não depende de algoritmos, mas da profundidade da nossa própria consciência. Este não é um manifesto contra a tecnologia, mas um convite ao discernimento.
É um chamado para que possamos usar as ferramentas do mundo sem permitir que elas nos usem. A cultura da velocidade não é apenas um fenômeno tecnológico, ela se tornou um estado de espírito. Hoje, a atenção é a moeda mais valiosa do mercado. Gigantes da tecnologia investem bilhões para entender como prender o seu olhar por mais alguns segundos. E nessa disputa feroz, o tempo foi fragmentado. Se uma mensagem não nos entrega valor nos primeiros 3 segundos, deslizamos o dedo. Se um vídeo demora a chegar ao ponto central, perdemos o interesse. Ficamos impacientes com o que é lento, com o que exige espera, com o que demanda esforço. Essa pressa moldou o consumo espiritual contemporâneo. O YouTube Shorts e o Instagram Reels tornaram-se os nossos púlpitos. Mensagens de consolo, pílulas de sabedoria e trechos de palestras espíritas circulam em velocidade vertiginosa. De um lado, isso parece maravilhoso, a luz chegando a lugares onde antes não chegava. Mas de outro, precisamos questionar: estamos buscando aprendizado ou apenas uma comodidade cognitiva que nos desobriga de pensar profundamente? A velocidade da informação não garante a profundidade da nossa compreensão. Nós não podemos ignorar que um formato abreviado tenha os seus méritos. A ciência do aprendizado, através de estudos sobre o microlearning, nos mostra que conteúdos curtos e bem estruturados podem sim aumentar a motivação inicial. Eles funcionam como uma porta de entrada. Para alguém que está em meio a uma crise de ansiedade ou um dia exaustivo, um vídeo de 60 segundos com uma mensagem de esperança pode ser o bálsamo necessário para seguir adiante. O breve tem o poder de despertar, de plantar uma semente, de oferecer um norte imediato. O problema não reside no formato em si, mas na expectativa que depositamos nele. O conteúdo curto é um convite, não o destino. Ele é a semente, não a colheita. Quando acreditamos que podemos resolver dilemas existenciais profundos ou realizar uma reforma íntima apenas consumindo pílulas de sabedoria, caímos em uma armadilha perigosa. A sedução do curto está na promessa de uma solução rápida para problemas que, por natureza, exigem tempo, maturação e muitas vezes o desconforto do confronto com a própria sombra. Há uma diferença fundamental entre informação e conhecimento e uma distância ainda maior entre conhecimento e sabedoria. Na era digital, corremos o risco de nos tornarmos colecionadores de frases de efeito. Assistimos a 10 vídeos sobre o perdão numa mesma manhã, mas não conseguimos perdoar uma pequena ofensa no trânsito à tarde. Isso acontece porque o consumo rápido muitas vezes pula a etapa da elaboração subjetiva. O conteúdo entra pelos olhos e ouvidos, mas não encontra morada no coração, porque não houve tempo para o silêncio que transforma a informação em vivência. A proposta educativa do Espiritismo é rigorosa nesse sentido. Ela nos lembra que a educação moral não é um acúmulo de dados sobre o mundo espiritual, mas a formação de hábitos e do caráter. Aprender, na visão espírita, é um ato de vontade que exige presença. Quando apenas consumimos conteúdos sem refletir, estamos apenas trocando o entretenimento mundano por um entretenimento espiritualizado. O ego se sente satisfeito por estar estudando, mas a alma permanece estagnada, pois não houve o esforço da aplicação prática. Talvez um dos mecanismos mais perversos da atualidade seja a rolagem infinita, aquele movimento mecânico do polegar que parece não ter fim. O que começa como uma busca por algo inspirador rapidamente se transforma em um comportamento automático.
O cérebro, em busca de dopamina, nos empurra para o próximo vídeo, e o próximo, e o próximo. Nesse fluxo, a consciência se desliga. Entramos em um estado de transe digital, onde não escolhemos mais o que ver. O algoritmo escolhe por nós. Esse consumo automático é o oposto da vigilância recomendada por Jesus e reforçada por Kardec. Vigiai e orai, exige-nos atenção plena. A rolagem infinita é a ausência de vigília, é o momento em que deixamos de ser sujeitos da nossa própria jornada para nos tornarmos objetos de um sistema de recompensas cerebrais. Quando percebemos, passou-se 1 hora. E o que ficou? Uma sensação de vazio, um cansaço nos olhos e a mente ainda mais agitada do que quando começamos. Este pequeno entremear, esta pequena lacuna é a porta aberta da invigilância para o início de processos obsessivos que começarão de forma sutil e culminarão com graves problemas em nossas vidas. Os feminicídios, a agressão de filhos contra pais, os abusos sexuais contra menores, as discussões e mortes violentas no trânsito, as guerras fratricidas e violências que não têm fim. O medo, as ansiedades, as angústias, a vida material aparentemente resolvida, enquanto por dentro o indivíduo é consumido em si mesmo. As implicações para a saúde mental são severas e já começam a ser mapeadas pela ciência. Estudos recentes indicam uma correlação preocupante entre o uso intenso de vídeos curtos e padrões de pior regulação atencional. Nossa mente está sendo treinada para a fragmentação. Ficamos viciados no estímulo novo a cada minuto. Isso gera uma dificuldade crescente em focar em tarefas longas, em ler um bom livro, um livro denso ou em realizar uma meditação profunda. A atenção, que deveria ser nossa ferramenta de libertação, torna-se escrava da novidade. A ansiedade floresce nesse terreno, a necessidade de estar sempre atualizado, o medo de perder algo importante e a comparação constante com as vidas editadas que vemos nas telas criam um estado de alerta permanente. Surge, então, a fadiga mental, um cansaço que não passa com o sono, porque é um cansaço da alma saturada de imagens e ruídos. A irritabilidade aumenta, o sono piora e a capacidade de introspecção diminui. Sem introspecção não há autoconhecimento, e sem autoconhecimento, a saúde emocional torna-se um objetivo inalcançável. Você está ouvindo o podcast Escola da Vida Maior. Apresentação: Sidney Cabral. Espiritualidade, conhecimento e saúde integral, para uma vida mais feliz. Antes de continuarmos, quero fazer um convite especial a você que nos acompanha. Este podcast existe para responder às dúvidas que realmente fazem diferença na vida das pessoas, e você pode fazer parte dessa construção. Se existe algum tema sobre autoconhecimento, saúde integral, espiritualidade ou desenvolvimento humano que você gostaria de ouvir por aqui, ou se tem alguma dúvida que merece ser respondida em um de nossos episódios, envie uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp. É o DDD 011 981 18 5464 981 18 5464. Sua pergunta pode inspirar o próximo episódio e ajudar milhares de pessoas que talvez estejam vivendo exatamente o mesmo desafio que você. E, se desejar aprofundar mais ainda os seus conhecimentos, conhecer nossos cursos, aulas, livros, projetos e conteúdos exclusivos, fale conosco pelo WhatsApp de número. Anote aí: 011 9179 68480.
Eu disse 011 9179 68480. Você também encontrará muito mais conteúdo gratuito em nossas redes sociais e em nosso canal no YouTube. Para acessar tudo isso em um só lugar, visite agora mesmo escoladavida-maior.com/comunidade. Lá você encontrará artigos, cursos, livros, podcasts, vídeos, materiais gratuitos e diversos recursos preparados para apoiar sua jornada de crescimento, equilíbrio e despertar da consciência. Acesse agora mesmo escoladavida-maior.com/comunidade. Será uma alegria imensa caminhar ao seu lado nessa jornada de aprendizado e transformação. Agora continuaremos com o nosso episódio de hoje. Existe um risco específico quando transportamos esses hábitos para a vida espiritual. É o que podemos chamar de anestesia espiritualizada. Usamos o conteúdo espírita não para mudar, mas para nos sentirmos bem momentaneamente. Sim, apenas momentaneamente. É como tomar um analgésico para uma dor que exige cirurgia. O vídeo curto nos dá um alento, uma frase bonita nos traz um sorriso, mas a estrutura do nosso ego permanece intocada. Consumimos a ideia da reforma íntima, mas evitamos o trabalho braçal da reforma em si. A espiritualidade real é desconfortável em muitos momentos. Ela nos obriga a olhar para nossas mesquinharias, para nossos orgulhos e para nossas falhas de caráter. O conteúdo rápido, por sua natureza, tende a evitar o que é denso e difícil. Ele prefere o que é palatável e compartilhável. Se não tomarmos cuidado, transformaremos a doutrina espírita em um produto de prateleira, rápido de consumir e fácil de esquecer, perdendo a oportunidade de uma transformação que realmente ecoe na eternidade. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, define a educação como a arte de formar caracteres e hábitos. Isso nos dá uma chave de ouro para entender o nosso dilema. A educação moral não acontece por osmose digital. Ela acontece no esforço diário de substituir o egoísmo pelo altruísmo, a raiva pela paciência, o julgamento pela compreensão. É um processo de construção lenta, tijolo por tijolo. Não há atalhos de 60 segundos para a maturidade espiritual. A proposta espírita é de uma educação integral. Ela nos convida a entender a lei de causa e efeito, não como uma punição, mas como uma pedagogia divina. Para que essa pedagogia funcione, precisamos de presença, precisamos estar inteiros em nossas ações. A transformação consciente exige que paremos de apenas ouvir falar sobre o bem e comecemos a ser o bem. Isso exige estudo sério, reflexão constante e, acima de tudo, a vivência prática nos pequenos detalhes da existência. Um dos maiores obstáculos para a felicidade é a nossa relação com o passado. Carregamos fardos de culpa, mágoas cristalizadas e feridas que nunca cicatrizaram. O excesso de estímulos digitais muitas vezes serve como uma fuga. Usamos o ruído das redes para não ouvir os gritos do nosso passado. Mas o Espiritismo nos ensina que nada se perde. O passado não é um lugar de condenação, mas um campo de aprendizado. Para sermos felizes hoje, precisamos ter a coragem de revisitar nossas memórias com as lentes da misericórdia e da lucidez. Ressignificar o passado é entender que cada erro foi uma tentativa mal resolvida de acertar. É olhar para as dores sofridas e perguntar: o que isso me ensinou sobre a resistência da minha alma? Quando silenciamos o celular e entramos no templo do nosso mundo íntimo, podemos começar a reconciliação.
A felicidade consciente nasce dessa paz com a própria história. É saber que, embora não possamos mudar o que foi feito, temos o poder absoluto de mudar o que o passado faz conosco no presente. A felicidade que o mundo vende é uma euforia passageira, um pico de dopamina após um like ou após uma compra. A felicidade que o Espiritismo propõe é de outra natureza. É o que Kardec chama de felicidade relativa possível na Terra. A consciência tranquila e a fé no futuro. Não é a ausência de problemas, mas a presença de um sentido. É saber por que se vive e para onde se caminha. É a plenitude que surge quando nossas ações estão em harmonia com as leis divinas gravadas na própria consciência. Essa felicidade é um estado d'alma de individualidades bem resolvidas. Ela não é barulhenta, ela é serena. Ela não depende do que acontece fora, mas do que está consolidado por dentro. É a saúde mental que nasce do equilíbrio emocional e a saúde física que reflete a harmonia do espírito. Para alcançá-la, o investimento não é em dados, mas em virtudes. E virtudes, como sabemos, não são baixadas por download, são conquistadas pelo suor do trabalho íntimo. Como, então, viver neste mundo digital sem perder a alma? O caminho não é o isolamento, mas o equilíbrio. O conteúdo curto pode continuar sendo seu companheiro, desde que ele seja o despertador e não o sono. Use o vídeo curto para se inspirar, mas reserve tempo para um bom livro que aprofunda o conhecimento sobre si mesmo. Use a rede social para se conectar, mas reserve o silêncio para se encontrar. O segredo está na intenção. Antes de abrir o aplicativo, pergunte-se: o que estou buscando agora? Conhecimento ou distração? Precisamos resgatar a soberania sobre nossa atenção, estabelecer limites, criar zonas de silêncio, praticar a higiene mental tão necessária. O Espiritismo nos oferece as ferramentas: o exame de consciência diário, a prece fervorosa, o estudo metódico e o trabalho caritativo. Essas são as práticas que nos ancoram na realidade e impedem que sejamos levados pelas correntezas da superficialidade. O equilíbrio é a arte de estar no mundo sem ser do mundo, usando a tecnologia como serva da nossa evolução e nunca como senhora do nosso destino. Vamos chegando então ao final dessa nossa reflexão, mas atenção, o verdadeiro trabalho começa agora, quando você desligar este áudio. A vida moral não é um evento, é um processo. A plenitude que você busca, essa saúde emocional, essa paz profunda, essa felicidade real, está disponível, mas ela exige a sua presença. Não se contente com fragmentos, não aceite uma espiritualidade de superfície. Você é um espírito imortal em processo de aprendizado e sua alma tem fome de infinito. Que cada vídeo assistido, cada frase lida e cada pensamento cultivado sirvam para fortalecer o seu propósito de ser alguém melhor hoje do que foi ontem. O passado já foi ressignificado pela sua vontade de aprender. O presente é o seu campo de ação. E o futuro? O futuro é a colheita bendita de quem decidiu, finalmente, despertar além do scroll da tela. Vá em paz, com a certeza de que cada passo dado em direção à própria luz é um passo em direção à verdadeira liberdade. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade.
Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Você ouviu Escola da Vida Maior. Apresentação: Sidney Cabral. Espiritualidade, conhecimento e saúde integral para uma vida mais feliz.